Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão assistir, então a gente sempre lança dessa aqui. A hora que vocês assistirem, a hora que vocês estão assistindo, tá tudo bem, né? Então tá ótimo. Hoje a gente tá aqui com a Olivia, ela é nutricionista e ela vai se apresentar pra gente. Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa Boa noite, noite. né? Oi, Tabata, obrigada pelo convite. Meu nome é Olivia Salum, sou nutricionista, praticante de jiu-jitsu e vim falar um pouquinho com vocês hoje. Eu quero te entregar um presente. Eu comecei sendo mimada, vou querer voltar mais vezes com presentes. Vamos ver. Já abre e mostra pra gente. Ah! Foi por isso que você perguntou se eu tomo café? Foi, eu falei assim pra nutricionista incrível, que eu falei assim pra ela, Olivia, você toma café? Ah, ela, sem açúcar. Estava aqui aguardando o café, mas foi melhor do que isso. Olha, uma caneca. Café no Craps. Com o nome. Ó, Nutri Olivia, que lindo. Eu Ai, você adorei gostou? o presente, obrigada. Inclusive, faço coleção de canecas, você acertou muito nesse presente. Ai, que Eu bom. sempre tô com um cafezinho do lado. Eu já coloquei água aqui na Vou minha. colocar minha água. Então já fica aí, ó, 2 dicas da Nutri. Café sem açúcar e água sempre, galera. Pra se nutrir. Ai, que tudo. Inclusive, a Olivia é minha nutricionista. Eu tô fugindo da consulta de retorno dela, que ela me mandou mensagem. Tá. Mas assim, gente, é incrível, porque tudo que eu não passo quando eu faço a dieta dela é fome. Eu tava fazendo, tava tudo certinho, mas eu tive uns problemas aí, pessoais. Mas eu vou voltar, porque agora eu tô resolvida. Olivia, conta um pouquinho pra gente da sua história. Em como você ingressou na nutrição, como você decidiu, ah, não, eu quero ser nutricionista. Cara, isso é uma história interessante pra mim, porque como eu venho no meio do esporte, as pessoas acham que eu iniciei na nutrição por conta do esporte, de repente por causa do jiu-jitsu, mas na verdade eu venho da área clínica. Então, quando eu decidi ser nutricionista, foi por uma questão familiar. Eu perdi minha avó para diabetes, né, que é um problema que vem crescendo muito. É, existe um problema real com a diabetes que ainda não é muito bem notada, né, bem falada, as pessoas estão deixando para depois, mas eu perdi minha avó, eu vi todo o sofrimento, acompanhei todo o processo e foi dentro do hospital, acompanhando uma nutricionista que estava tentando ali melhorar as condições dela para uma possível cirurgia, que eu vi a importância daquela profissional. Né? Quando a gente está dentro do hospital, naquele complexo, a gente pensa muito em médico, os enfermeiros, né? Claro que são muito importantes, mas naquele momento, naquela situação, eu vi como era importante a profissional da nutrição. Fui atrás, fui procurar, adorei, né? Porque a nutrição ela tem um leque muito grande e comecei a estudar. Foi onde eu me achei. Ai, que legal! É. Nossa, muito legal. Eu realmente também não sabia dessa história. Vocês com certeza não sabem, mas eu conheci a Olivia na escola. Eu lembro vagamente, enfim, da Olivia na escola. E aí eu sei que depois eu acabei trocando de escola. E quando eu me dei pra gente, eu falei, gente, eu conheço essa. Comecei a treinar Gil. E eu falei, aí eu vi. Gente, porque assim, incrível. Não sei se estão conseguindo ver na câmera, mas o olho da Olivia é sensacional, com esse cabelão preto. E aí, a hora que ela entrou lá no tatame, eu falei assim, mas gente, quem que é essa mulher bonita pra um caramba? E aí, depois que eu cheguei mais perto dela, eu falei assim, meu, eu conheço ela de algum lugar, não é possível. E depois eu fui ver pelo Instagram que eu realmente conhecia ela de algum lugar. Nós nos reencontramos, né? Foi. Faz muitos anos. Aí eu vou aproveitar o gancho de como a nutrição entrou na sua vida e eu queria saber como o jiu-jitsu também entrou na sua vida. Conta pra gente. Aí é uma outra história que quase ninguém sabe também. Mas eu já tive uma academia de artes marciais. Foi uma oportunidade, assim, que surgiu na minha vida também. Eu não dava aula, tá, pessoal? Eu tinha uma equipe, então eu fazia a parte administrativa. E aí eu tinha lá a equipe de Muay Thai, tinha o pessoal do boxe, que foi onde eu comecei nas artes marciais, foi no boxe. E tinha o jiu-jitsu. E aí você começa a ficar, né? Porque você é dona do lugar, você precisa cuidar, você limpa,
você precisa abrir, recepcionar as pessoas, enfim. E eu comecei a participar dos treinos do lado ali com o mestre, né? Até um beijo pro meu mestre, Roberto Barão, maravilhoso, que me criou essa vontade de treinar jiu-jitsu. Eu fiquei ali durante uns 4 meses, mais ou menos, sentada ao lado dele no tatame, sempre conversando, ouvindo as histórias, né? E a forma como ele fala, assim, é apaixonante. E aí, antes de começar a treinar, eu já sabia que eu era jiu-jiteira. E um outro ponto, né? Por que eu fiquei tanto tempo sentada ao lado dele, em vez de começar a treinar, é que eu sofri um acidente de carro e tive uma fratura na coluna. Então, por muito tempo, eu tive que aguardar, né? Então, eu não sabia se eu podia fazer o exercício, enfim. Quando eu me consultei com o médico, ele me liberou. E aí, desde então, desde o primeiro dia que eu entrei no tatame, não saí mais. Já são 11 anos de jiu-jitsu. Você falou, é aqui mesmo, é dessa arte que eu aqui gosto. Acabei migrando do boxe pro jiu-jitsu, né? O meu professor, que é um super amigo, ficou todo chateado, né? Pô, mas você não vem... Aí acabei ficando no jiu-jitsu, assim, mudou minha vida. Ai, que legal. Foi O que veio foi um primeiro? divisor de águas bem legal. O Gil ou a nutrição? A nutrição. Ah, A nutrição veio primeiro. Essa oportunidade da academia surgiu bem no início que eu comecei a fazer a graduação. E aí começou a acontecer tudo junto, né? Mas veio a nutrição primeiro, aí veio o boxe, aí veio essa oportunidade e o jiu-jitsu. Mas eu fiquei desde então. Ai, gente, eu acho o máximo, porque não sei se vocês acompanham a Olivia na rede social, vocês devem acompanhar. Se vocês não acompanham, vão acompanhar. Ela sempre faz, tipo, às vezes ela tá super atrasada pro treino e ela fala, faltam 5 minutos pra começar a aula. E eu tô aqui correndo pra ir pra academia. A gente já vai aquecendo, né? Já chega suando, correndo de atrasada. Mas o importante é ir, né, Tabata? A gente não pode deixar de ir. Toda vez que aparecer um probleminha, a gente não ir pro treino, a gente acaba deixando pra depois. Tem isso, é verdade. Então, e aí, no outro dia, a gente quer deixar pra depois também, e a cabeça sabotando. Vai passando. E eu acho o máximo também que às vezes ela posta que ela é o terror da recepção, né? 10 minutos pra acabar, pra fechar a academia. 15 minutinhos, chega, eu tô lá na porta. E aí você vai falar assim, nossa, mas você faz treino de 20 minutos? Eu falo, Tabata, eu faço. E os resultados começaram a vir quando eu comecei a fazer esses treinos de 20 minutos. Porque eu não pulava. Então, pelo menos você vai e faz. Sim. No dia seguinte, você se organiza pra ter mais tempo. Sim. Só que de 20 em 20 minutos dá certo, galera. Não deixa de ir. Ai, eu acho o máximo. Que ela fala, Nutri também não recomenda pré-treino depois das 5. A Nutri 5h30. É um café, né? Um pré-treino e um café. Ai, eu acho ótimo. É raro, mas acontece. Como a alimentação influencia diretamente na performance de um atleta? Tá, de várias formas, né? Então, uma alimentação saudável, equilibrada, fornecendo os nutrientes necessários. Muitas vezes, quando a gente pensa em dieta, é muito assim, carboidrato e proteína, né? Mas existem vários fatores na alimentação que vão auxiliar o atleta. Então, desde o desempenho no momento do esporte, da atividade, quanto na recuperação, que é muito importante, né? Então, uma recuperação bem feita é um atleta com boa performance, com menos riscos de lesão. Sim. Então, tem que estar bem alimentado, né? Bem alimentado. Gente, eu passava com a Olivia antes, quando eu fui lutar. E aí depois enfim, fiquei um tempo fora. Não fora do Brasil, né, gente? Fora da dieta. E, enfim, quando eu voltei, eu me consultei com a Olivia e eu descobri que eu tava passando fome por um caramba. E aí, quando eu passei com a Olivia, eu falei assim, gente, tô passando fome à toa. Porque eu posso comer muito... Eu tô comendo menos da metade da proteína que eu preciso comer nas refeições, sabe? E ficou uma coisa muito mais leve. Porque eu faço a dieta que a Olivia me passou e, tipo assim, eu não sinto fome. Eu não sinto fome. E ela sempre dá um jeito de colocar uma mensagem pra ela. Fala, ai, Olivia, eu queria comer um troço. Aí ela falou pra mim, mas você não viu no aplicativo? Eu te coloquei opções. Aí não vi mesmo, vou olhar, peraí. Você olha, fica contente que tem as opções, né? Que batem com seus gostos. Muito legal, porque ela deixa várias opções ali. Ela não pega... Eu já cheguei em uma nutricionista uma vez pelo convênio.
e ela tirar uma dieta da gaveta e me entregar, de verdade. Eu pensei, mas gente, qual a chance? Zero, ela nem escutou o que eu quero comer. E aí eu ligo e escuto, eu mando mensagem pra ela, falar, eu queria comer um troço. Aí eu aprendi a fazer umas trocas no meu cardápio. E aí eu mandei pra ela, ao invés de comer assim, eu comi assim assado. Ela me deu parabéns, você aprendeu a fazer as trocas. Exato, perfeito. Que a nutrição é isso, né? Eu, como profissional, eu quero que vocês tenham autonomia em se servir, em saber fazer as escolhas. Acho que ninguém quer ficar engessado num papel, podendo comer só uma opção de alimento, Sim. né? Existem, dentro dos grupos dos alimentos, existem várias opções que a gente pode trocar e fazer as combinações. Sim. Então, acho que assim como a nossa vida é fluida, né? A alimentação também é, nós temos dias e dias. Então, aprender a fazer essas trocas, a fazer as escolhas, entender por que está fazendo essas escolhas é muito importante. Bastante. Isso é muito bom. Vou te fazer uma outra pergunta. Quais os maiores erros que você vê as pessoas cometendo na dieta? Nossa, só aqui na minha cabeça passou umas 10. São 2 horas de podcast, é isso? Bom, são vários erros que eu vejo, tá? A gente pode falar aí das restrições alimentares, né? Essas trocas de alimentos malucas que a gente não tem o hábito de consumir. Mas eu acho que o que mais atrapalha hoje é a pessoa que não tem um objetivo bem traçado. Então, de repente, ela pega ali um exemplo de uma pessoa que está muito longe da realidade dela. Ela coloca aquilo como um objetivo e acaba não chegando por vários motivos, né? Por questão da vida, da rotina. Porque chegar naquele objetivo, quem tá ali, aquela pessoa abriu mão de muitas coisas. Sim. E às vezes a pessoa não tá tão afim, assim, de abrir mão dessas coisas para chegar naquele corpo. Então, a gente precisa alinhar, né? O que você está disposta a fazer e aonde você quer chegar. Quando você entende isso, você já começa a abrir, assim, fica mais claro o caminho. Então, entenda onde você quer chegar, se realmente aquele corpo é o seu objetivo, aquela performance é o que você quer e o que você está disposta a fazer. E faça, né? Existe diferença entre alimentação pré-treino e pós-treino para praticar uma atividade física? Tipo assim, só uma dica, vai. O que é bom para eu comer antes de ir treinar? E na volta do treino? Ou se eu não como nada. Eu, por exemplo, não como nada antes de treinar porque senão passo mal de manhã. Tá. Isso, uma coisa que a gente aprende na nutrição, a gente fala muito assim, depende, né? Porque são vários dependes. Então, tem essa questão de quem acorda muito cedo, não tem tempo para comer, acaba treinando em jejum. Então, nós vamos utilizar uma estratégia de pré-treino. Existe, sim, formas da gente melhorar, então, aquela refeição pré-treino, que é logo antes, né, do exercício físico. E tem o pós-treino que a gente consegue adequar. Só que existe o contexto alimentar, né? Então, como tem sido o seu suporte nutricional ao longo do tempo? Então, antes daquela refeição e após. Porque isso vai influenciar na performance e na recuperação. Mas pensando em pré-treino, quando a gente pensa naquela refeição bem antes, a gente precisa avaliar o tempo que você tem para comer, para entender a sua digestão, o tempo de digestão para não passar mal no treino. Pensar sempre ali numa fonte de carboidrato e proteína, que vão ser os principais nutrientes. Nesse momento, a gente consegue deixar as fibras, né, pensando em frutas, legumes, um pouquinho de lado e focar nesses alimentos mais energéticos. E no pós-treino, o ideal é uma alimentação completa, né, que você ofereça todos os nutrientes. Então, desde o carboidrato, a proteína e as fontes de vitaminas, minerais, que vão nutrir o nosso corpo. E, inclusive, eu chego do treino com fome mesmo. Aquele básico, adoro. Que eu falei pra Olivia, assim, quando eu fui, eu falei, Olivia, eu não aguento mais comer pão integral. Nossa senhora, vocês aguentam comer pão integral todo dia? Eu não aguento. Aí eu falei pra ela, eu gosto muito de pão francês. Então, se eu pudesse comer o pão francês uma vez na semana, pelo menos, eu tava de boa. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, mas você pode comer o pão francês? Óbvio, né? Ela colocou na dieta o quanto, enfim, tudo mais. Mas eu falei assim, gente, eu aqui babando, passava na padaria só babando pelo pão, porque eu adoro pão francês, eu não suporto pão, eu peguei ranço. E então, ou seja, eu tava tirando coisas que eu realmente gosto de comer. E aí, quando eu queria comer, era um gatilho danado. Aí, então eu vou comer uns 10 pãezinhos agora.
Que eu tô há 10 dias sem comer, então eu vou comer 10 agora de uma vez. Isso acontece bastante. As pessoas, como eu comentei, as dietas muito restritivas, quando a gente começa a cortar os alimentos, principalmente o que gosta, geram essas compulsões. Sim. E aí é um ciclo, né? Porque a compulsão, aí você fica frustrada, aí você desiste, aí você começa de novo restringindo, se frustra. Isso é uma direta pra mim? Não, pra você Ai, não. nossa, que susto. Eu já Pra falei ninguém, assim, tá? eu Não é falei, pra "Cê- ninguém será que se é tá uma direta pra mim isso aqui?" Mas acaba sendo o que mais aparece, né? Então as pessoas cortam muito. E, gente, é o equilíbrio. Não tem. Parece clichê, né? Quando a gente fala, então, faça o básico, uma alimentação equilibrada. É o básico bem feito, É o né? básico bem feito. É o descasque mais e desembale menos, Sim. sabe? Parece besteira, mas é verdade. Então, pode comer o pãozinho com equilíbrio, né? Sim, não é 10 pães. Completando Um pão a sua de 300 refeição, gramas. os outros alimentos, porque os alimentos eles se completam. Então, quando a gente pensa numa alimentação saudável, equilibrada, ela não vai restringir nenhum. Muito pelo contrário, ela inclui alimentos. Sim. Então, em vez de você comer só o pão, porque se comer só pão, você vai querer comer 10 pães. Sim. Mas completa o seu pão ali com ovo, Adoro um queijo, pão com ovo. come uma fruta junto, serve com uma salada. Que vai dar tudo que vai certo. completar, vai dar tudo certo. Ai, que bom. Que bom, eu como, eu adoro. Eu vivo postando foto do comendo meu. Feliz no Feliz no simples. Que eu tô simples, comendo feliz no meu simples. pão. Meu pão francês com ovo, gente. Sério, é incrível. Eu adoro meu Não, café e da comer manhã. sem se preocupar, né? Comer tranquila, sabendo que faz parte. Exatamente. É muito mais e gostoso. o melhor, por exemplo, eu falei pra Olivia, eu tenho sentido vontade de comer abacate. Eu posso comer abacate? Só que assim, gente, se vocês conseguem pegar a colher e comer 2 colheradas de abacate sem um nada, parabéns, vocês venceram na vida. Tipo, tomar café sem açúcar. Eu não consigo, eu preciso jogar um troço. Aí outro dia eu falei assim, acho que eu também tenho café com leite na minha dieta lá da manhã. Aí eu peguei as 2 colheres de abacate que eu podia comer, coloquei com a minha quantidade de leite desnatado e coloquei um sachêzinho de adoçante, porque eu sou filha de Deus, vocês não tomam açúcar, vocês são estranhos. Não, entendeu? Você também. Mas eu coloquei o meu sachêzinho de adoçante e ficou incrível. Eu me senti muito realizada. Eu tenho um amigo que fala que eu não sou uma pessoa confiável, porque eu tomo café sem açúcar, eu não como torresmo e eu não bebo bebida alcoólica nenhuma. Ai, eu também não. Então ele falou, você não é confiável, você não é normal. Eu nem sabia. Jura que você não bebe? Eu também não bebo. Não bebo. Eu também não bebo, não. Não é O álcool é tóxico, tá? Pra saúde, galera. Não caiam nesse papo. É claro que as pessoas gostam, faz parte do lazer, mas não é interessante pro nosso corpo. E nunca foi um paladar que me agradou. pra mim também não. Eu gosto, Pra mim sei lá, também de não. tomar um suco. Ah, eu gosto de comer um McDonald's. Nossa, gordo é Não, mas complicado. pensa nas bebidas, pô. Bebida alcoólica Eu gosto de- não gosto de vale a milkshake pena. do Então, um Mac. milkshake, um Eu suco de gosto. açaí. Ontem eu achei que eu tava no direito de comer um troço, mas, por exemplo, eu levei meus filhos no médico e tal, e a minha filha queria ir no Mac. Isso nem é uma propaganda do Mac, mas se o Mac quisesse me patrocinar, eu tô topando, viu? Posso ir todo dia comer um Mac. Mentira, não, tô brincando. Eu só não posso participar desse. Mas eu como no off, tá bom, só. Ah, Eu então como tá no off. ótimo. Enfim, e eu levei minhas crianças e aí eu comi um lanchinho de frango. Mas eu não quis comer a batata, porque eu não sou fã da batata, né? Mas eu comi meu lanchinho de frango e tomei minha Coca zero. A Coca era zero, pelo menos. Mas fazia um tempão que eu não comia no Mac. Redução de danos, né? Refrigerante zero. Mas quando É um só dano de às outro jeito. vezes... Às vezes tá com a sua filha, um momento, Tá tudo com os bem. 4. Com as Então, 4 crianças, nossa. Inclusive, a gente até fez uma foto que eu falei assim, gente, eu nem sei há quanto tempo a gente não a faz uma foto de raridade família. merecia um Mac. Merecia mas, mesmo. Sendo às vezes, né? Tudo bem. Sim, A gente não pode deixar, que a gente fala, quando a exceção vira regra. sim. Então, todo dia você come. Um dia você come no Mac, outro dia você come uma pizza, outro dia você come um pastel, outro dia... E todo dia você Todo tá dia é um nesse negócio merecimento, tá nessas condições.
aí complica. Mas comer às vezes não vai fazer mal pra Eu ninguém. queria estar nesse merecimento todo dia. Vocês não queriam, não? De todo dia poder comer um troço? Ah, mas acho que ninguém merece isso. Mentira, eu sinto falta de arroz e feijão também. Faz mal Eu pro gosto. corpo. Não dá. Porque às vezes a gente pensa muito em emagrecimento, mas a qualidade dos alimentos, você ficar consumindo, não é interessante. Não é legal. Não é legal. É verdade. Essa daqui eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou perguntar. Dá pra ter uma alimentação equilibrada, sem suplementos, mesmo com a rotina intensa de treino? Tipo assim, sem eu precisar comprar uma suplementação pra... Tipo um whey, entendeu? Tá. Pra que me ajude. Tá, perfeito. Essa você sabe a resposta, porque você já passou comigo, né? Sei, mas eles não. Você sabe, eu como aprende direitinho. Sim, dá pra ter uma alimentação. E aí vai entrar sempre no depende, né? Então depende como que é essa rotina intensa. Como que são os seus horários. Às vezes a gente usa o whey pra facilitar a rotina da pessoa. Às vezes não é nem pela suplementação da proteína, porque ela consegue chegar através da alimentação. Então, sim, a base sempre vai ser a alimentação. Tudo que a gente toma de suplemento, a gente acha através dos alimentos. Só que, claro, que alguns vão ajudar, né? Então, por exemplo, quando eu penso numa creatina, ela vai ajudar na performance, porém, ela ajuda muito na recuperação. Então, você utilizar a creatina é uma forma de prevenção de lesões, né? Para uma pessoa que treina muito, a chance dela se lesionar é muito alta. E a gente não quer isso, a gente não quer um atleta lesionado. Porque atleta lesionado é um atleta parado. Então, a prevenção entra muito na nutrição também. Não só. É muito legal. Eu acho que uma grande parte das pessoas acha só entende que a creatina vai te ajudar a ganhar mais massa magra. Elas não sabem dessa... Beleza, eu entendi que funciona pra isso, que eu não sou burra. Mas essa parte do no ajudar no pós, né? Na recuperação, no músculo, isso é muito legal. Sim, porque são várias fases do treinamento, né? Sim. E da alimentação também. Então, é sempre o contexto. O antes, o durante, o depois. Você manter isso para ter efeito. Então, tem essa questão. Uma pessoa que treina aí, um desportista, né? Uma pessoa que tem a família, que treina mais leve, ele não precisa se preocupar com a suplementação. Ela conseguindo fazer as refeições dela, já consegue suprir. Agora, uma pessoa que já está indo mais para um caminho de atleta, né? Com um treino mais intenso, uma duração mais longa de treino, é interessante essas reposições, essa suplementação. Muito legal. Essa é uma ótima dica. Essa pergunta eu também acho que eu já sei a resposta porque eu te acompanho, mas eu vou perguntar. Quais são os alimentos que você nunca deixa faltar na sua rotina? Que eu nunca deixo faltar na minha rotina são... Não, essa se você errar, eu vou acertar ela pra você. É que são muitos. Gente, eu adoro comer, tá? Vocês pensam essa história de nutricionista que não come as coisas, que faz restrição. Essa nutricionista tá precisando de uma nutricionista, tá bom? Adorei! Porque o negócio... Meu trabalho, minha ferramenta de trabalho é o alimento, né? Sim. Então, eu adoro comer, conhecer novos alimentos. Mas o que eu não deixo faltar... Eu vou falar alguns, eu vou ter que acertar. Não, eu acho bom você acertar de primeira, porque tá na ponta da minha língua. Eu fiquei nervosa agora, sabe? Botando pressão sobre os meus alimentos. Vamos lá. Mas banana? Não. Não. Mas banana eu não deixo faltar. Eu sempre tenho uma garrafa de água e uma banana na bolsa. Chocolate. Também não. Arroz e feijão. Obrigada, Nossa Senhora! Arroz e feijão. Pior que era a primeira que eu ia falar. Meu Deus do céu! Eu até uso uma frase escrita assim, movida a arroz e feijão. Exatamente. Gente, eu não deixo faltar arroz e feijão. Exatamente. Eu troco lanche, eu troco comidas diferentes para comer arroz e feijão. Era até uma questão de criança, que eu ia nos restaurantes com a minha família, alguma coisa. E aí, você vai comer uma coisa diferente. Você tá pagando ali, tá num restaurante típico, alguma coisa assim. E eu pedi o arroz e feijão. E aí, minha mãe tinha que se virar para me trazer o arroz e feijão.
Tá vendo? Eu falei, não, se você errar essa, eu vou acertar por você. Não, mas acho que são esses três. Arroz, feijão. E aí, se tiver um arroz e feijão com a banana, melhor ainda. Meu filho, eu acho que é o Miguel e o Guilherme, eu sei. Sei lá, eu compro banana, eles comem... Eu compro a dúzia, outro dia eu comprei 2 dúzias, eles tinham comido quase as 2 dúzias, ficou tipo 4 bananas de 2 dúzias. Eu falei, gente, não é pra comer num dia. Eu tô torcendo pra que dure pelo menos uns 3, 4 dias, que na minha casa é muita criança, né? Então, realmente, 2 dúzias não dura tanto tempo assim, como dura na casa de vocês. Mas, tipo assim, comer tudo em um dia, as crianças gostam. E meus filhos é magro, eu não sei. Fase de crescimento, comer. E a banana ela é versátil, né? Faz banana com tudo. Faz. Inclusive, eles adoram fazer com leite condensado. Jogar assim, leite condensado. Nossa, assim, uma loucura. Dá pra encaixar na dieta, tá bom? O quê? O leite condensado? O leite condensado. Com a banana. Tabata, sou uma pessoa que não liga muito pra doce. Exceto quando eu tô em alguma transição, em alguma coisa que tá muito louco. Que nem eu falei pra vocês esses últimos dias. E aí eu sinto uma necessidade absurda. Minha cabeça acha que eu preciso comer açúcar. Aí eu sinto vontade de comer. Todo dia eu quero comer um trocinho. Mas se eu não tô assim, eu não sinto essa... Eu até como. Tipo, eu sempre cozinho doce de leite e deixo ele na minha geladeira. Pra quando eu quiser comer um doce, alguma coisa, eu pego meia colher, enfim. Mas também não é todo dia. Fica lá. Só que quando eu tô nesses picos, eu sinto uma necessidade muito absurda de comer doce. E eu sou intolerante à lactose, então, pra mim é um caos. Você acha que... Próxima pergunta. Você acha que a disciplina nos treinos ajuda a manter uma rotina de alimentação mais firme? Ah, com certeza. Nossa, são bem aliados. O exercício físico, além do emagrecimento, né, quando a gente pensa em queima de caloria, ele dá uma resposta metabólica muito boa no corpo. Então, uma resposta hormonal, ele regula o apetite. Tem uma questão psicológica, né? Tipo, você tá se esforçando, tá lá treinando, você não quer comer mal. Então, sim, existe essa regulação e você consegue melhorar, ter essa disciplina na alimentação por conta dos treinos. E, no vice-versa, assim, você pensar que uma alimentação adequada, às vezes a pessoa ainda não está pronta para iniciar o exercício físico, ainda vem ali sedentária, comendo mal, indisposta. Mas quando ela começa a mudar a alimentação, se nutrir, ter mais disposição, ela começa a ter mais energia para começar a treinar. Então, nossa, você vê que os dois se ajudam. Uma coisa liga a outra. E aí, assim, a união dos dois, você aliar a dieta e o treino é... incrível. Maravilhoso, incrível. A união faz a força. A união faz a força. A união faz a força. É isso mesmo. E me diz uma coisa. Qual foi o maior aprendizado que o tatame trouxe que você leva pra vida? Talvez até junto pra nutrição. Alguma coisa que você tirou de lição lá no tatame. Ou aprendeu com alguém. O tatame é uma coisa interessante que a gente pensa, né, no exercício em si, né? Então, no jiu-jitsu. Gente, são muitos anos de jiu-jitsu, mas eu não sou incrível, assim, não, tá? Eu acho ela incrível. Eu acho ela incrível. Só que o jiu-jitsu me trouxe muito mais do que o treino mesmo. Quando a gente pensa em artes marciais, a gente vem muito com aquela doutrina, né, de hierarquia, respeito, a disciplina, a organização dentro do tatame, né, a questão da equipe. No tatame, um dia você tá bem, no outro dia você não tá tão bem assim. E aí o seu colega um dia tá bem, o outro dia não tá tão bem assim. Então, um dia você treina melhor, outro dia você toma um amasso, né? Coisas da vida. Você cria uma humildade, porque você vê que sempre tem alguém que pode te ensinar mais alguma coisa, né? Você nunca tá ali por cima, você nunca é a pessoa que sabe tudo no jiu-jitsu. Porque é isso, vai aparecer alguém que ou sabe mais que você, ou sabe coisas diferentes de você. Então, você consegue, sabe? Sim. Você cria essa humildade de receber as pessoas, de ouvir as pessoas. Quando eu cheguei, eu não sabia amarrar minha faixa. Quando eu cheguei lá. Nossa, era eita atrás de vixe. E a gente tem que respeitar, né? Dentro do tatame você entra, tem a hierarquia ali dos graduados.
Você tem que ter essa disciplina. Tem Senão, você passa E os mal, brancas você são não os mais aguenta. perigosos, né? Não aguenta ficar no tatame quem não segue a ordem. Faixa branca é uma arma. Olha, a pessoa faixa branca, ela pode ser presa, tá? Vocês arrumarem confusão, vocês podem ser presos, que é muito perigoso. Lá no Muay Thai também, a gente fala que os brancos são os mais perigosos. São os mais. É o que você sai ralado, com roxo, umas pegadas. Mas faz parte, né? Faz parte da evolução. Ninguém Nasceu chega sabendo, né? sabendo, mas vai aprendendo. Então vamos fazer um quadro rápido, assim, de umas perguntas. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Essa daqui a gente, inclusive, você já até me respondeu ali mais por cima. Um alimento que você ama e não abre mão. Ah, agora é arroz e feijão, né? Não, obrigada. Não, se errasse essa, a gente ia ter um problema aqui. Não, ela Mas não ia dar pra você errar essa como? daí, não. Um erro na nutrição que a maioria das pessoas cometem. Eu comentei, né, então, do não objetivo, mas pensando numa coisa diferente, a restrição. A restrição na nutrição não... Não dá bom a Não longo tá. prazo. Nem a curto prazo, né? Que se a pessoa tá fazendo essa dieta tão restrita, porque em algum momento ela tava com um problema com comida, né? Eu sei. Sim. Um mestre ou um lutador que te inspira. Cara, então é o mestre Roberto Barão, né, que me colocou aí no jiu-jitsu. Mas eu tive várias pessoas, eu cruzei com muitas pessoas inspiradoras, muitas mulheres, inclusive. Que legal. Então, o jiu-jitsu me trouxe muita gente legal que me inspira. São meus ídolos reais. E da São vida os meus real, ídolos né? reais, Os ídolos da vida real. Isso é real. muito legal. Melhor hora pra gente comer um docinho. Isso eu passo em consulta, em orientação. Tem 2 momentos para você comer o docinho. Após a refeição, que você se alimentou e você aguenta comer aquela porção de doce, ou você preparar aquele doce, fazer uma refeição com aquele doce. Então, um exemplo que eu sempre dou, você fazer uma tapioca com a banana e a sua porção de doce de leite. Ai, que legal. Você vê que você aumenta a refeição, você vai se alimentar, vai saciar, vai ter os benefícios da fruta e vai comer o doce. Porque aí um erro da nutrição é a pessoa que espera sentir fome para comer o doce, fala, não, vou deixar de fazer uma refeição só para comer esse doce. Cara, você vai comer o pacote inteiro do doce. Você não vai Verdade. aguentar comer a sua porção. É verdade. Então, é para comer uma colher, você vai comer o pote inteiro. Você sabe que eu acho que, inclusive, é por isso que eu não sinto fome quando eu tô seguindo realmente a dieta. Porque eu como várias vezes sem fome. Tipo assim, eu não cheguei no pico da fome, sabe? Tá. Porque antes eu pulava, eu comentei com você, pulava o café da manhã. Normalmente, algumas pessoas malucas que nem eu pulam o café da manhã. Depois que eu descobri que eu posso comer o pão francês, eu não pulo mais, não. Que eu ia falar do comer sem fome. Então, muitas vezes eu pulava o café da manhã, porque não posso comer o pão francês, não aguento mais o pão integral. Então, e eu treino de manhã. Às vezes eu faço 2 treinos de manhã. A minha refeição ia ser só no almoço. E aí, gente, no almoço eu tava com uma fome do cão. Que é a hora que você fala que eu me arrombei todo. Desculpa a expressão na palavra. E aí é onde você come muito, come mais do que deveria. Exatamente. Come o que tem na frente, então você vai optar pelo mais Isso. rápido, pelo mais fácil, que tá pronto, alguém entregar, porque É você isso tá com mesmo. tanta fome que você não tem nem Que coragem se tiver um de pacote fazer. de bolacha, você vai começar comendo esse pacote de bolacha enquanto você tá preparando. Exatamente, vai uma outra beliscando coisa. durante a preparação e aí Exatamente. come depois. Então, esse não estar com muita fome é o ideal. Sim. Não é pra gente estar morrendo de fome para comer. A gente tem que sentir, aprender a ouvir o nosso corpo, né? Os sinais da fome, da sede. Sim. Você tem uma noção, né? Então, organizar as nossas refeições é muito importante. Planejar, né? Sabe que você vai conseguir comer só a determinado horário. Já se adianta ou já prepara alguma coisa. Isso ajuda bastante. Eu acho que esse podcast é pra mim. Eu vou assistir ele depois, tudo de Depois. novo. Como espectador. Eu vou assistir esse Ouvindo podcast as de novo. dicas da Nutri. Que eu vou falar assim, gente, olha, todas essas dicas são pra mim, que eu passo com ela, tomar vergonha. Deu até vontade de comer direito de novo. Ah, que bom, você ainda me paga.
Viu? Tô aqui, ó. Ela me é paga pra ouvir essas coisas. Gente, mas é incrível. Eu mandar mensagem pra ela e ela me responder, tipo, não, você olhou lá no aplicativo que eu coloquei outras opções de troca pra você? Eu falo, ah, é verdade. Não olhei, vou olhar. Pelo menos eu sou sincera, né? Eu falo, não olhei. Eu podia falar, não vi. Ou podia falar, olhei e não tá. Tirar ela de doida. Eu tenho. Olha. Vocês não têm cliente que tira vocês de doido? Se vocês não têm, vocês estão atendendo errado. Porque eu tenho pra um caramba. Nossa, Deus me livre, viu? Você quer deixar um gancho? Falar alguma coisa pro pessoal? Dar uma dica? Cara, se alimentem bem, bebam água, tá? Uma dica que eu gosto de deixar é que frutas, legumes e verduras não são alimentos fit, tá? Faz parte, é natural nós comermos isso. Eu acho que uma dificuldade que a gente tem é que as pessoas estão criando barreiras com os alimentos, né? Então, quando a gente cria esses títulos, dieta, low carb, alimento fitness, né? Você cria um abismo com esse alimento. Sim. Então, uma pessoa que precisa ali comer uma fruta, ela não é fitness, ela não vai comer a fruta. E é uma coisa tão Natural, necessária, natural, que todo mundo precisa comer. Então, assim, se alimentem bem, pensem a longo prazo, né? Pensem aí no envelhecimento saudável. Bebam água, muito importante. E acompanhem o Café no Craps. Que linda! Vou aproveitar. Pera aí, gente. Eu vou pegar um negócio aqui. Tô achando que é ao vivo. Esse daqui é um docinho da nossa colaboradora. Chama Doce Cantinho Confeitaria. Ela fica no Jaraguá. Eu vou deixar aqui a página dela e o endereço todo certinho. E ela mandou pra gente comer um docinho. Ela mandou um docinho? Mandou. Vou deixar você escolher. Nossa. E vou te dizer, as coisas dela são muito gostosas. Não é porque eu já compro dela. Tipo assim, aniversário, enfim, tudo mais. Bombom de uva. Ai, que lindo. E acho que esse daqui é ninho com abacaxi. Qual você quer? Vou contar só um segredo. Ai, não. Não, é só um segredo. Não. Eu tomo café sem açúcar, né? Mas acompanhar um chocolatinho com esse café sem açúcar é maravilhoso, né? Você comer um docinho e toma um café. Um chocolatinho 70% cacau. Gente, vocês já comeram um chocolatinho 70% cacau? Meu marido comprou outro dia. E olha que eu gosto. Eu uso cacau na minha casa quando eu vou fazer doce. Enfim, até no meu whey, porque eu não compro de chocolate. E eu tomo mais um chocolate. 70% cacau. Pelo amor de Deus. Ele dá efeito porque ninguém aguenta comer, né? Aí você, entendeu? Aí você não come. Entendi. Não, aí faz sentido pra mim. Porque realmente você não aguenta comer. Vou te dar o seu doce. Qual você quer levar pra você? Você tem preferência? Não. E agora? Eu vou escolher o de uva. Graças a Deus, que eu queria o de abacaxi. Eu só não queria te falar. Eu quis me fazer de fina. Não, olha que lindo. Que cuidado. Verdade. Vamos mostrar pra qual câmera, moço? Pra essa aqui? Pra do... Ai, tá. Ó, que cuidado. Muito. E, gente, as coisas dela são incríveis. Eu sou chata pra comer e eu tenho um paladar infantil horrível. Inclusive, eu falei isso pra Olivia. Eu falei, Olivia, eu tenho um paladar infantil. É bem complicado pra mim, é puxado. E eu gosto muito dos doces da Fabiana. Ela abriu a loja, tá uma gracinha. Eu vou deixar aqui pra vocês. Queria aproveitar também e falar de uma outra colaboradora nossa. Eu vou deixar a página dela aqui pra vocês seguirem. Ela vende roupas fitness, roupa de academia pra vocês ir bonita. E vocês não vêm falar que não gosta, não, que não vai comprar, porque o maior incentivo pra você ir pra academia, depois de passar na nutricionista, é comprar uma roupinha. Um look novo. Um look novo. E aí você fala, caramba, eu tô bonita pra caramba. E aí você vai lá e compra um look novo. Você quer um motivacional pra ir treinar? Nossa, pronto, compra um look novo que você vai querer ir desfilar na rua com ele. Chama Fitbri Moda Fitness. Eu vou deixar também aqui o Instagram dela e vou deixar um trechinho da página. E é super confiável, tá bom? Então, pra você que quer comprar um look novo pra ir pra academia e falar, porra, eu tô bonita pra caramba, você já chama ela. E aí, gente, hoje nós recebemos a Olivia. Ela é nutricionista. Eu vou deixar o Instagram. Vamos soletrar? Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. E pra vocês seguirem, ela também atende tanto presencial quanto online, né? Online, Pra você que vai falar, eu não tenho tempo. Mas eu vou te dizer, eu fui na consulta presencial com a Olivia. E, gente, é muito legal, porque ela mede as suas gordurinhas ali.
é bem diferenciado. E ela conversa, apesar que eu já fiz uma consulta online também, Já. né? E foi muito legal, porque ela realmente presta atenção, ela quer saber a sua rotina, pra saber certinho onde ela vai encaixar as coisas. Isso é muito legal. Que você gosta de comer, né? Se você tem o paladar infantil ou Isso. não. Eu tenho, vocês não sei. Enfim, então ela monta tudo de acordo com o seu gosto, ela faz o cardápio. O meu aplicativo tem várias trocas de comida. Que eu falei pra ela, Olivia, eu não consigo comer a mesma comida todo dia. Aí ela ainda falou pra mim, se você deixar essas marmitinhas prontas, alguma coisa, eu falei assim, não dá. Eu não como comida requentada, vocês comem, é problema de vocês. Mas a gente vai deixar aqui o @ da nossa nutricionista, da Olivia. Espero que vocês gostem da dica. Vamos deixar o telefone também, né? Vamos deixar os contatos. Como é que você Entrem tá em no Instagram? contato, me procurem, vou ajudar vocês. Vamos pedir um cupom de desconto pra ela? Para os Vamos. seguidores da Tabata. Tem que falar assim, te vi lá no Crapes, no Crapes. Código do Crapes. Combinado. Quero o meu desconto. Combinado. Aí o desconto é problema dela, Falar entendeu? que me viu aqui, a gente vai conversar, dar umas condições bacanas. Ai, que show. Me procurem lá, é @aolivianutricionista. Então, bem sugestivo, Tá bem fácil. bem... Nossa, gostei. A Olivia Nutricionista, que é pra não ter erro e me achar, tá bom? Não dá pra não achar com o Xenon dela, não tem como não achar. Mas eu vou também deixar aqui o @ dela e vou deixar o número de contato. Mas é pra vocês ligar só se quiser passar no nutricionista, viu? Vocês não vêm ficar só ligando pra ela, não. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa? Então, obrigada, Tabata, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Sou sua fã, Ai, tá? Sou para. sua fã da sua família. Ai, obrigada. Sério, mais mulheres como a Tabata. Ai, obrigada. E nos vemos numa próxima oportunidade.